El Verdugo, Honoré de Balzac. O campanário da pequena cidade de Menda acabava de bater a meia-noite. Nesse momento, um jovem oficial francês, apoiado no parapeito do longo terraço que marginava os jardins do castelo de Menda, parecia abismado em uma contemplação mais profunda do que comportava a irreflexão da vida militar. Mas é preciso dizer também que nunca, ora sítio e noite, foram mais propícios à meditação. O belo céu da Espanha estendia uma cúpula azul sobre a sua cabeça. O cintilar das estrelas e o doce clarão da lua iluminavam um vale delicioso que se desenrolava galantemente a seus pés. Apoiado em uma laranjeira em flor, o chefe do batalhão podia ver a 100 pés abaixo dele a cidade de Menda, que parecia ter se colocado ao abrigo dos ventos do norte, ao pé do rochedo sobre o qual se erguia o castelo. Voltando a cabeça, descortinava o mar, cujas águas brilhantes emolduravam a paisagem de uma larga faixa de prata. O castelo estava iluminado. O alegre tumulto de um baile, os sons da orquestra, o riso de alguns oficiais e de seus pares chegavam até ele, de mistura com o longínquo murmúrio das ondas. A frescura da noite imprimia uma espécie de energia a seu corpo, fatigado pelo calor do dia. Enfim, os jardins eram plantados de árvores tão odoríferas e de flores tão suaves que o jovem se achava como que mergulhado em um banho de perfumes. O castelo de Menda pertencia a um grande da Espanha que nele morava naquele momento com sua família. Durante toda aquela soirée, a mais velha das filhas olhara o oficial com um interesse marcado por uma tal tristeza que o sentimento de compaixão expresso pela espanhola bem podia causar o devaneio do francês. Clara era bela, e embora tivesse 3 irmãos e uma irmã, os bens do Marquês de Leganés pareciam bastante consideráveis para fazer crer a Victor Marchand que a moça teria rico dote. Mas como ousar crer que a filha do ancião mais enfatuado de sua grandeza que havia em Espanha pudesse ser dada ao filho de um merceeiro de Paris? Tendo o marquês sido suspeitado pelo general G de preparar um levante em favor de Fernando VII, o batalhão comandado por Victor Marchand fora acantonado na pequena cidade de Menda para conter as terras vizinhas, que obedeciam ao Marquês de Leganés. Um recente telegrama do Marechal Ney fazia recear que os ingleses desembarcassem dentro em breve na costa e indicava o Marquês como um homem que mantinha entendimentos com o gabinete de Londres. Por isso, malgrado o bom acolhimento que aquele espanhol fizera a Victor Marchand e seus soldados, o jovem oficial se mantinha sempre de sobreaviso. Dirigindo-se para aquele terraço, onde vinha examinar o estado da cidade e dos campos confiados à sua vigilância, perguntava a si próprio como devia interpretar a amizade que o Marquês não cessara de testemunhar-lhe e como a tranquilidade do país podia conciliar-se com as inquietações de seu general. Mas havia um momento, esses pensamentos tinham sido expulsos do espírito do jovem comandante por um sentimento de prudência e de legítima curiosidade. Acabava de perceber na cidade uma quantidade de luz bastante grande. Apesar da festa de São Jacques, ele ordenara ainda pela manhã que as fogueiras fossem apagadas à hora regulamentar. Só o castelo fora excetuado dessa medida. Via brilhar aqui e ali as baionetas dos seus soldados nos postos costumados, mas o silêncio era solene e nada indicava que os espanhóis estivessem entregues à embriaguez de uma festa.
Depois de haver tentado explicar a si próprio a infração da qual se tornavam culpados os habitantes, achou nesse delito um mistério ainda mais incompreensível, porque deixara oficiais encarregados da polícia noturna e das rondas. Com a impetuosidade da juventude, ia precipitar-se por uma brecha para descer rapidamente os rochedos e chegar assim mais depressa do que pelo caminho usual a um pequeno posto situado à entrada da cidade, do lado do castelo, quando um ligeiro ruído o fez parar na corrida. Julgou ouvir o saibro das alamedas rangerem sob a pisada leve de uma mulher. Voltou a cabeça e nada viu, mas os seus olhos foram atraídos pelo brilho extraordinário do oceano. Viu ali um espetáculo tão funesto que ficou imóvel de surpresa, acusando seus sentidos de erro. Os raios pálidos da lua permitiram-lhe ver velas até considerável distância. Estremeceu e procurou convencer-se de que aquela visão era uma ilusão de ótica, provocada pelas fantasias das ondas e da lua. Naquele momento, uma voz rouca pronunciou o nome do oficial, que parou, olhou para a brecha e viu surgir nela a cabeça do soldado pelo qual se fizera acompanhar ao castelo. "É o senhor, meu comandante?" "Sou." "E então?" Respondeu-lhe com voz baixa um moço que uma espécie de pressentimento aconselhava a agir com prudência. "Essa gente está se remexendo como vermes e apresso-me, se me permite, a lhe comunicar minhas pequenas observações." "Fala", respondeu Victor Marchand. "Acabo de seguir um homem do castelo que se dirigiu para aqui com uma lanterna na mão. Uma lanterna é furiosamente suspeita. Não acredito que aquele cristão tenha necessidade de acender círios a uma hora dessas. Querem comer-nos", disse comigo mesmo, e pus-me a seguir-lhe seus passos. Assim, meu comandante, descobri a 3 passos daqui, sob a ponta de uma rocha, um amontoado de feixes de lenha. Um grito terrível de repente ressoou na cidade. Interrompeu o soldado. Súbito clarão iluminou o comandante. O pobre granadeiro recebeu uma bala na cabeça e caiu. Um fogo de palha e de lenha seca brilhava como um incêndio a 10 passos do jovem. Os instrumentos e os risos deixavam de fazer-se ouvir na sala de baile. Um silêncio de morte, interrompido por gemidos, substituíra, de súbito, os rumores da música e da festa. Um tiro de canhão reboou no mar. Frio suor umedece a testa do jovem oficial. Estava sem espada. Compreendia que seus soldados tinham perecido e que os ingleses iam desembarcar. Viu-se desonrado se vivesse. Viu-se arrastado perante um conselho de guerra. Então, mediu com os olhos a profundidade do vale e ia atirar-se, quando a mão de Clara agarrou a sua. "Fuja", disse ela. "Meus irmãos seguem-me para matá-lo. Embaixo do rochedo, indo por ali, encontrará o andaluz de Juanito. Vá!" Empurrou-o. O moço, estupefato, olhou-a durante um instante, mas obedecendo logo ao instinto de conservação que nunca abandona o homem, mesmo o mais forte, precipitou-se pelo parque tomando a direção indicada e correndo através dos rochedos que só as cabras tinham transitado até então. Ouviu Clara gritar aos irmãos que o perseguissem, ouviu os passos de seus assassinos, ouviu assobiar a seus ouvidos as balas de várias descargas, mas atingiu o vale, achou o cavalo, montou e desapareceu com a rapidez de um raio. Eu sou Andréia Lobão e você ouviu a primeira parte do conto El Verdugo, do escritor francês Honoré de Balzac. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque todas as noites, às 9 horas, você vai ouvir a continuação deste conto até o final. Depois, no sábado seguinte, 9 horas, nós começamos outro clássico,
imperdível. Até lá!